O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirma que faz sentido manter os juros em um nível alto e por mais tempo. Recebendo aqui mais uma vez a repórter Danúbia Braga, ele manda um recado, obviamente, sobre a taxa Selic, não é isso, Danúbia? Exatamente, Thiago. Tudo leva a crer, que com isso, então, deve se manter o mesmo nível da taxa Selic. Ele diz que o momento é de profunda incerteza internacional devido às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Diz que não tem como, é um momento temerário para fazer uma prescrição futura, que não é o momento da gente pensar o que fazer, mas sim observar e pensar como reagir. Isso porque os juros migraram para um patamar em que desacelera a economia e que é importante, então, esse momento de observação. No início desse mês, a taxa Selic chegou a 14,75% ao ano, maior patamar dos últimos 20 anos. Ao todo, o colegiado do Banco Central, já realizou 6 aumentos consecutivos da taxa Selic, o que tem aí num acumulado de 14,25 pontos percentuais desde o início do ciclo desse aumento que começou lá em setembro de 2024. A taxa básica agora nesse mesmo nível observado entre julho e agosto de 2006. E por isso esses 14,25, 75%, os últimos, o aumento aí nos últimos 20 anos, o maior aumento dessa taxa. E de acordo com essa fala dele, o mercado acredita então que a taxa não deve subir, por exemplo, um ponto percentual, deve manter ali meio ponto percentual, Thiago. E falando no mercado, a fala do presidente do Banco Central mexeu com a Bolsa aqui em São Paulo. Como é que foi o comportamento da Bolsa hoje? Exatamente, justamente por conta dessa fala de Galípolo, o mercado acredita que então isso não deve elevar ainda mais as taxas de juros, e aí o Ibovespa reagiu, fechando então com um novo recorde aos 139.636 pontos, uma alta de 0,32%. Já o dólar, esse caiu 0,25%, cotado então a R$ 5,65, Thiago. Danúbia Braga trazendo as informações do mercado e as falas do presidente do Banco Central. Bom trabalho para você. E Cristiano Vilela, a Bolsa aqui de São Paulo chegou aos 140 mil pontos, mas fechou um pouco mais abaixo, como a Danúbia falou. Agora, queria te perguntar sobre as declarações, mais uma vez, do presidente do Banco Central, fazendo essa sinalização que os juros não devem cair tão cedo. Claro que o governo não gosta disso, mas, ao contrário de outros tempos, a crítica não é direta, não é tão incisiva como anteriormente. Pois é, Thiago, nós temos aí um silêncio sepulcral por parte do governo diante da declaração de Galípolo. O governo conseguiu, ao longo da sua primeira metade, antagonizar contra o Banco Central, colocar todos os problemas despejados na conta do presidente do Banco Central. Ainda nos últimos meses, nesses primeiros meses de governo de gestão Galípolo, se manteve o discurso de uma herança maldita e que Galípolo mudaria tudo isso, mas a fala do presidente do Banco Central ela foi claríssima, no sentido de demonstrar que o Banco Central está no rumo certo, que a necessidade de contenção da economia através de taxas de juros elevadas, ela é premente diante do quadro econômico que se vive e especialmente dentro de uma realidade de um governo que não quer cortar despesas. E enquanto isso não acontecer, é necessário que se adote um remédio amargo para que se mantenha ou para que se busque, pelo menos, manter a inflação em dia sem ultrapassar os limites que já estão sendo ultrapassados dentro da meta fiscal.